Fala, galera abençoada! Que a música tem uma influência gigantesca sobre nós, isso todo mundo já sabe. A velha e famosa discussão de pode ou não pode, é pecado ou não é pecado ouvir músicas do mundo, chamadas músicas seculares, isso já é bem antigo. Mas hoje, mais do que falar sobre isso, pode, não pode, pecado, não é pecado, eu quero trazer aqui uma reflexão um pouco mais profunda a respeito desse tema. Bora comigo? Obviamente, essa reflexão veio de mais uma experiência que eu tive com o Senhor no meu dia a dia. Afinal, é isso que dá o nome aqui para o canal, Vida com Deus. Para quem está chegando por aqui agora, o canal ele é baseado nessas experiências que eu tenho com o Senhor na minha vida. E então eu trago aqui em forma de reflexão para ajudar você a se aprofundar mais no seu relacionamento com Ele, na sua vida com Deus. Então o que aconteceu foi que eu fui num lugar fazer um procedimento. Não quero aqui expor o que é, porque aí fica muito fácil, digamos assim, de saberem. Talvez pessoas que me acompanham aqui possam ser do mesmo círculo de convivência, então meu intuito aqui não é expor a pessoa, ou a empresa, ou o lugar. Então, por conta disso, vou trazer dessa forma bem genérica. E então, eu fui nesse local fazer esse procedimento e lá fiquei por 2 horas e meia. Quando eu cheguei, na verdade, a caixinha de som já estava ligada. Mas, para minha sorte, uma palavra bem irônica, né? Eu sentei exatamente onde a caixinha estava. Ou seja, o som ficou mais perto de mim durante todo esse período. E a playlist escolhida pela dona do local era pagode. E aqui eu já quero ressaltar que a minha questão durante todo o vídeo não é sobre o estilo da música. Eu vou citar o pagode nas minhas falas porque era o que estava tocando. Mas eu quero que você tenha na sua mente, enquanto você ouve, que isso é para qualquer gênero musical. Mas vocês também vão entender porque eu fiz questão de dizer que o que estava tocando era um pagode. E um ponto que eu preciso destacar aqui é que a dona do local é cristã. Só que aqui eu não quero trazer essa informação como uma forma de julgá-la, porque de fato eu realmente entendi, até escrevendo esse roteiro, que ela não tem o que eu estou compartilhando com vocês aqui hoje, que ela deveria ter, que é o discernimento. O fato dela não ter ideia daquilo que eu quero trazer para você hoje aqui, de ela não ter os seus olhos e os seus ouvidos, principalmente nesse caso espirituais, abertos para entender, para ter uma consciência musical, espiritualmente falando, como é o título aqui do vídeo de hoje, é o que me fez trazer esse assunto hoje aqui para vocês. Porque eu sei que assim como ela não tem a menor ideia do que estava acontecendo ali, do que ela estava fazendo ali, colocando aquele tipo de música, a maioria aqui também não tem. Então hoje a minha intenção aqui é realmente trazer luz sobre aquilo que está escondido, luz sobre o que está oculto, sobre o que nós não enxergamos. E hoje o Espírito Santo quer tirar essa venda
dos nossos olhos. Hoje o Espírito Santo quer tirar esse tampão dos nossos ouvidos. Essa é a minha intenção aqui com o vídeo de hoje. Então aqui eu já quero trazer a base bíblica para aquilo que eu vou falar. Paulo fala que tudo me é lícito. Acredito que a maioria aqui já ouviu esse versículo. Isso quer dizer que eu tenho permissão para fazer inúmeras coisas, inclusive escutar pagode ou qualquer outro estilo musical. Mas ele completa o versículo dizendo que nem tudo me convém. Ou seja, eu preciso sim saber. Como um cristão, alguém que segue os mandamentos e os princípios estabelecidos por Deus, deve ou não ouvir. E para saber isso, é só tendo uma intimidade, um relacionamento com o Senhor. Porque é como quando a gente está conhecendo os gostos de uma outra pessoa. Como que eu vou saber se o meu marido prefere pagode ou rock se eu não perguntar para ele? É a mesma coisa. Como eu sei se determinada música, novamente, independente do estilo musical, mas a letra, o contexto em si, do que eu estou ouvindo ou cantando, é algo que Deus gostaria que eu ouvisse ou cantasse? Perguntando para Ele, tendo um discernimento no meu espírito, se aquilo que eu estou ouvindo vai me trazer coisas boas ou ruins. Enfim, eu comecei a clamar ao Senhor para me ajudar a permanecer durante todo aquele tempo que eu precisava ficar ali, sendo obrigada a ouvir aquelas letras daquelas músicas, torcendo para que aquilo acabasse logo. Acaba, pelo amor de Deus! Então, como eu acabei de falar, o problema não era o pagode em si, mas as letras das músicas. Isso que começou a me incomodar. Tem pessoas que até se vangloriam de não ouvir um funk, por exemplo. Isso eu tô falando mais uma vez. Cristãos. Porque a minha ideia com o vídeo aqui é abrir os seus olhos, os seus ouvidos espirituais. E isso só acontece com quem já entregou a sua vida para Jesus. Porque o Espírito Santo, então, tem a liberdade de te convencer de tudo isso que eu tô falando aqui. Então, para isso, você tem que ser cristão. E tem pessoas cristãs que, nossa, eu não ouço funk. Porque, graças a Deus, a maioria hoje já conseguiu ter essa percepção das letras pornográficas. Infelizmente, ainda tem cristão que dança e canta esse tipo de coisa. Infelizmente, ainda tem cristão cego espiritualmente em relação a algo tão explícito? Tem. Mas enfim, né? Hoje estamos falando do pagode. Por que especificamente dele? Porque esse estilo musical é um dos que é usado de uma forma romântica. Então, ainda que as letras falem sobre coisas que nós já vamos tratar aqui para vocês entenderem bem, para terem os olhos abertos, é tudo muito camuflado, sutil, romantizado. Então, por isso que eu quis trazer o fato de ser pagode o que ela estava tocando. Porque é um estilo musical que tem a tendência de usar palavras que não são explícitas como no funk, mas que sim, o significado do contexto da história sendo contada naquela música vai contra os princípios de Deus. E assim, sendo camuflado, sutil, trocando uma palavra por outra, é que a maioria das pessoas, assim como essa moça daquele lugar, não apenas ouve, mas canta esse tipo de letra sem se dar conta do que de fato está cantando.
Então, o fato é que, por ter sido tanto tempo que eu passei ali, e por ser uma playlist, aquilo ficou se repetindo. Foi um looping. Então, esse foi o motivo de algumas partes de letras dessas músicas grudarem na minha cabeça e eu conseguir citar partes delas aqui para você entender do que eu tô falando. Porque eu fiquei ouvindo aquilo sem parar. Então, basicamente, eu quero falar de 2 letras de músicas que ficaram ali martelando na minha cabeça enquanto eu estava lá. Uma delas falava sobre traição. Então, eu vou interpretar a letra aqui para vocês. Eu não vou citar a letra da música em si, eu vou deixar elas aqui no box de informações, porque eu quero que você vá lá e veja, depois de ter entendido todo o vídeo aqui, faça a sua própria análise das letras dessas músicas. E aí você me fala se eu tô ficando louca ou não. Interpretando a primeira letra, o cara basicamente fala que o casal preferido dele tá em crise de novo e que a mulher tá procurando ele de volta para trair o companheiro dela, para ficar de novo com esse cara, porque ela lembrou como foi bom estar com ele. Então você consegue perceber que eles já fizeram, eles já traíram. A moça, no caso, que tem um companheiro, tá em crise no casamento, ou namoro, sei lá, que fala na música dela, ela já traiu e o cara tá querendo fazer de volta. Tá ali com toda a lábia nela, porque ela foi procurar ele de novo para eles fazerem de volta. E aí, a troca de palavras, como eu comentei, que não é algo explícito como é no funk, é sobre a parte em que ele fala que ela se lembrou como ele faz amor muito bem. Então, ao contrário do funk, que já fala lá o senta, levanta e tudo mais, nesse caso, ele tá usando a palavra amor. Ó que lindo! Ó que romântico! Que fofinho! Mas para quê? Para traição. Agora eu te pergunto, é isso que a palavra de Deus ensina? E aí o que acontece é que as pessoas se deixam levar pela melodia, pelo embalo da música e não prestam atenção. Não tem, como no título do nosso vídeo, consciência do que estão falando, do que estão declarando. E muitas vezes sobre suas próprias vidas. Eu não sei se você aqui tem essa consciência já, sabe disso, mas as nossas palavras têm poder. É um fato. E aquilo que a gente declara está sendo declarado num plano espiritual. E aí você fica ali repetindo numa música, cantando, declarando sobre questões de traição, não sei o que da sua vida. E aí você tá lá, plena, feliz no seu casamento. Tá maravilhoso. Mas aí você fica ali dia a dia, declarando, de repente vem uma crise no seu casamento, desse nível, nessa situação, e você não sabe por quê. Você passou um bom período da sua vida declarando palavras cantadas, mas são palavras sendo declaradas, atraindo esse tipo de situação para sua vida, e agora você não sabe por que você está com uma crise. Agora você não sabe por que você mesma ou seu marido está sendo tentado naquilo. Discernimento, consciência, é isso que falta para nós. A própria palavra fala, meu povo perece por falta de conhecimento, e nesse caso, conhecimento espiritual. Mas eu tô aqui hoje com essa missão de ajudar você, de permitir que através de mim, o Espírito Santo possa te convencer, abrir os seus olhos e os seus ouvidos espirituais para tudo isso que está sendo falado aqui nesse vídeo. Para você começar a prestar atenção naquilo que você ouve e naquilo que você canta, porque é um fato
de que as pessoas estão cegas e surdas, espiritualmente falando. E a segunda letra que eu quero comentar, o cara fala na letra que ele tá terminando com a moça, né? Então, interpretando, basicamente, ele diz que do jeito que ela é, não dá mais, que ele não aguenta, né, mais o jeito dela. Lá pelo meio ele diz que ele ainda ama ela e você fica tipo, oi? Tu tá terminando porque você não gosta mais do jeito da pessoa, você não suporta mais ficar com ela, mas você ainda ama ela, mas você não gosta do jeito dela, mas você ainda ama. Como você ama algo que você não suporta mais e é exatamente por isso que você tá terminando com a pessoa. Enfim, incoerente para dizer o mínimo, né? Mas como eu falei, né? Esse estilo de música leva tudo pro romântico, fofinho, até para terminar, vai vendo, né? E para fechar com chave de ouro o contexto da história, ele fala para ela, mas assim, ó, não vai para longe de mim, não. Fica perto, porque ia ser muito ruim não poder te ver mais. Pera, mas você tá terminando com a pessoa. Tu quer o que ainda com ela? Você quer que ela continue perto de você ainda pra quê? Se você tá terminando com ela porque você não suporta mais ela, mas você ainda quer continuar vendo a pessoa. Gente, sério. Se esse tipo de coisa não parece absurdo pra você, sinceramente, eu não consigo entender. Então, basicamente, ele diz pra ela, eu não quero mais ter um relacionamento com você, mas você também não vai ter mais relacionamento com ninguém, porque eu quero você aqui, ó, nas minhas vistas. Não parece abusivo, pra dizer o mínimo? Uma questão pra mim, que eu consigo enxergar aqui, é a de possessão. Não quero mais ficar com você, mas também não quero que você vá pra longe de mim, porque eu não quero que você fique com outras pessoas. Mas enfim, o meu ponto crucial do vídeo aqui é a reflexão. E então, eu quero fazer uma pergunta para que você possa sair do vídeo refletindo sobre isso. Você ouviria esse tipo de letra? Porque, mais uma vez, eu preciso frisar, não é sobre o estilo da música. É sobre aquilo que ela está falando com você e que você também passa a declarar através dela quando você a canta. Você cantaria isso se Jesus estivesse naquele ambiente junto com você? Então vamos lá. Vamos pensar aqui até em 3 situações bem distintas, que é para não ter dúvida de que o que eu estou colocando aqui é o fato de Jesus estar presente, independente do ambiente, independente de se você está sozinho ou se você está com alguém. Se você estiver lá na sua casa, então imagina aí, você vai fazer lá a sua limpeza, seu dia de faxina, e a gente sabe, né, mulherada aqui, a gente quer colocar música para a faxina render. Então imagina que naquele dia, Jesus, fisicamente falando, eu quero que você imagine essa cena. Você vai ter o seu dia de faxina e você chamou Jesus para te ajudar. Você vai colocar esse tipo de letra, esse tipo de música para vocês dois ouvirem, para vocês fazerem faxina? Só de saber que Jesus vai vir te ajudar. Qual é o tipo de música que você pensa em colocar? Mas vamos lá. Vou fazer um aniversário, vou fazer uma festa e convidei Jesus. Como Jesus lá foi na festa de casamento, lembra? Tá lá na Bíblia, na passagem? Pois é, ele foi convidado para uma festa de casamento. Então, você vai fazer uma festa, não necessariamente de casamento, de aniversário do teu dia a dia, você decidiu que você quer fazer uma festa. E as músicas que você vai escolher, você vai pensar, opa, mas Jesus é meu convidado. Você vai colocar esse tipo de letra? Ou será que você vai pensar, nossa, mas acho que eu vou me sentir constrangida, né? Quando começar a tocar uma letra dizendo que o cara tá chamando a outra pra trair de volta.
Acho que não vai ser muito legal, né? Mas beleza, vamos levar para um terceiro cenário, nosso trabalho, nossa área profissional, que foi o que aconteceu comigo nesse lugar. Afinal de contas, eu estava lá para fazer um procedimento, então eu estava numa empresa. Ela, cristã, estava lá no momento profissional dela. Então imagina que naquele dia ela falou: Jesus, hoje o Senhor vai para a empresa comigo. Eu vou fazer tal coisa, o Senhor vai fazer outra coisa, beleza? Vamos trabalhar comigo? Vamos. Será que ela ia colocar esse tipo de música? É da gente pensar que quem está no ambiente com a gente vai considerar um possível constrangimento? O que aquela letra está causando? Uma vergonha? Mais uma vez, sabendo que ela está surda espiritualmente, está cega espiritualmente. Por quê? Porque ela estava inclusive cantando. Então, quando uma pessoa ela está ouvindo, ela está cantando esse tipo de letra e esse tipo de música e não sente esse constrangimento, essa vergonha, não olha para as pessoas e pensa: nossa, que música é essa? É porque para ela aquilo é normal. É porque ela não conseguiu ainda ter essa visão que eu estou trazendo aqui hoje para você. E eu creio que realmente a nossa dificuldade de entender a presença de Jesus é essa questão física. É difícil para nós. Muitas vezes, na maioria dos dias, dos momentos, das horas, realmente, a gente pensa: poxa, mas Jesus está aqui. Ele realmente está comigo 24 horas por dia. E aí a gente assiste, a gente ouve, a gente fala coisas sem ter essa consciência da presença dele ali com a gente. Então eu entendo, eu sei que é difícil, mas a palavra realmente fala: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É um fato que ele está conosco, limpando a casa, numa festa, ou no nosso trabalho, na nossa empresa, ou em qualquer lugar ou ambiente no qual a gente esteja. Por exemplo, na academia, lá eles colocam lá as músicas, né, principalmente ao gosto musical do professor, por exemplo, na onde eu vou. E é óbvio que aquelas músicas e aquelas letras e aquelas coisas não são para mim. Não são letras que me deixam confortáveis. Mas e aí, então, o que eu vou fazer? Eu estou no mundo. Eu não posso fugir disso. No sentido de, então eu não vou para academia? Então eu não vou no mercado que toca as músicas lá que eles querem? Então eu não posso me isolar. É para isso que serve o discernimento. Para não deixar com o que vem de fora, o externo, me encha. Entre. O controle está em mim, no domínio próprio, o discernimento está em mim através do Espírito Santo. Então eu fui lá, fiquei 2h30 com aquele negócio batendo na minha cabeça, aqueles pagodes, aquelas letras todas, mas eu estava o quê? O tempo todo orando. Senhor, por favor, não deixa que isso fique na minha mente, não quero ficar com isso daqui. Que o Senhor me livre de tudo aquilo que vier na minha mente a respeito dessas coisas. Em nome de Jesus. E orando. Vou para a academia? Levo o meu fone. Ouço as minhas músicas. Atitudes da minha parte, ao que me cabem. Então aqui eu quero deixar muito claro que quem convence é o Espírito Santo. Não sou eu. Não é o meu vídeo que vai fazer você sair daqui e simplesmente não ouvir mais nada de fora, só começar a ouvir música gospel e pronto. Porque não é assim que funciona. É algo interno, é de dentro para fora. Então, sim, eu espero, eu oro e pode acontecer que através desse vídeo o Espírito Santo fale tão
forte com alguém aqui que a pessoa decida sair do vídeo e ouvir só músicas que realmente a edificam e largar totalmente qualquer outra música, qualquer outra letra que não a edifique. Mas eu sei que com a maioria não vai funcionar assim. É uma transformação que o Espírito Santo faz em nós, inclusive comigo foi assim. De uma forma natural, no sentido de não ser forçado. Então, não teve ninguém que me forçou a parar de ouvir essas músicas, que me obrigou, falou, você não pode, pecado. Não, foi o Espírito Santo que me convenceu de uma forma natural, sem forçar. Então, não teve uma força de fora, externa, de alguém, mas também não foi minha. Não, agora eu vou parar. Não, porque não funciona. Daqui 2 dias você está ouvindo de volta. Por isso que precisa ser interno, por isso que precisa ser o Espírito Santo convencendo você. Mas aqui também tem o ponto que isso é gradativo. O que é? Ele vai aumentando e aumentando o convencimento e aumentando o convencimento. E o que acontece? Não é sentar e esperar. Ah, tá bom. O Espírito Santo vai vir aqui, vai me convencer. Enquanto isso, a minha playlist de 459 músicas é desse jeito aqui, com essas letras aqui, ó. Ele que me convença. É óbvio que também não é assim. Nós precisamos também ter consciência e fazer a nossa parte. Não vou deixar de gostar, não vou conseguir deixar de ouvir essas músicas da noite pro dia, mas eu vou me disciplinar. A partir desse momento, desse vídeo aqui, que eu tô tendo consciência de tudo isso que está sendo falado, hoje eu ouvi a minha música, meu estilo que eu gosto, mas que tem essas letras aqui, hoje eu ouvi uma, mas eu vou ouvir um louvor. Amanhã, ao invés de ouvir a minha música, eu opto pelo louvor. Depois de amanhã, tudo bem, vou ouvir a minha música de volta, mas eu vou ouvir 2 louvores. Isso é gradativo. E é isso que vai me fazendo, dia após dia, ser transformada no meu entendimento, na minha consciência, na minha forma de enxergar ou de ouvir as coisas. E assim você vai buscar entender se aquilo que você está ouvindo, aquela letra, está realmente de acordo com os princípios e a palavra de Deus. Nós temos muitas músicas chamadas seculares, né? Músicas que não são músicas gospels, que falam realmente de amor, não de sofrência, não de um amor que fere, não de eu te amo, mas não quero ficar com você. Não, falam genuinamente de amor, de cuidado, de carinho. Não há problema nenhum em ouvir aquilo que edifica e não necessariamente é cantado por alguém do meio gospel. Tem sertanejo, por exemplo, que fala a música em si sobre família, uma instituição concebida por Deus. Então entenda que o problema não está em você só pode ouvir louvor, gospel, não gospel, não importa. O que importa é a consciência, o discernimento que o Espírito Santo te dá sobre aquilo que você está ouvindo e cantando. Somente essa intimidade com o Espírito Santo é que vai te trazer o que verdadeiramente está por detrás. A intenção colocada naquela letra daquela música. Por isso, a importância de se ter uma vida com Deus, um relacionamento diário com Ele. Mas por fim, eu quero dizer para você não se enganar, que se você for convencido pelo Espírito Santo a deixar todas essas músicas, passar a ouvir somente música gospel, você vai continuar precisando desse discernimento. Porque um dos lugares onde o inimigo mais se infiltra é no meio do povo e das coisas de Deus.
Então sim, tem muita música gospel que de Deus ou para Deus não tem nada. Mas isso é só um alerta para mostrar a importância de não se baixar a guarda, de saber que nós precisamos estar vigilantes o tempo todo, pois o nosso inimigo está ao nosso derredor buscando a quem possa devorar. Então vigiemos, até mesmo com músicas que parecem de Deus ou para Deus, mas não são. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Esse foi o vídeo de hoje e eu espero que ele tenha falado profundamente ao seu coração. E se isso aconteceu, compartilha com mais alguém que veio na sua mente agora, para que essa pessoa também tenha os ouvidos espirituais dela abertos a respeito das músicas. Deixe seu like e comenta aqui embaixo, #consciência musical. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau!